Sejam bem-vindos ao Mundo Desperto, um espaço para expandir a mente e despertar a consciência. E hoje a minha convidada é a Sabrina, biomédica e terapeuta integrativa, trabalha com Reiki e acupuntura. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada. Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir. Sabrina, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho da sua trajetória, como você entrou na biomedicina, como você conheceu as terapias. Me conta um pouquinho. Então, assim, eu sempre quis assim, trabalhar nessa área da saúde, né? Sim. Assim, na minha época que eu fui fazer vestibular, tinha aqueles testes vocacional. Sim, eu na minha época também. Aí eu fiz lá, você tem que trabalhar com artes, e daí lá embaixo, a área da saúde, né? Aí, com artes não dá dinheiro, então vai trabalhar na área da saúde. Foi. Aí a biomedicina, eu achei legal porque assim, a biomedicina tem mais de 30 habilitações para você trabalhar. Nossa. Então, eu assim, estava meio na dúvida, falei, eu vou fazer biomedicina, né? E fui, gostava muito dessa parte de anatomia, fisiologia, e fui assim, e nesse processo, na faculdade, eu tive uma depressão muito grave, e daí eu fui sendo atendida por homeopatia, sabe? Já na faculdade você já teve contato? Um pouco antes na faculdade, e gente, umas bolinhas de açúcar, eu quero fazer isso também. E na faculdade eu fui atendida com acupuntura, para a depressão e todo aquele processo. E eu ficava assim, encantada. Meu Deus, eu preciso trabalhar com isso, sabe? Eu lembro que eu ia a muitos congressos, eu gostava de ir em congresso e palestra. E um dos congressos foi sobre acupuntura. E o cara lá estava fazendo uma demonstração na minha orelha e eu falando com a psiquiatra. Eu não tô bem. Tá. E eu falava com ela, e ele olhou para mim e falou, posso te ajudar com alguma coisa? Eu falei, olha, não sei se você vai conseguir me ajudar, né? E ele foi me atendendo, né? Ele era, na época, acho que, não sei se ele já era professor, já estava formado na Associação Brasileira de Acupuntura em Londrina. Ele foi meu veterano na UEL, o Alexei, maravilhoso. E ele foi me atendendo e eu assim, gente, como que uma agulhinha? E ele falava, você não precisa acreditar para funcionar. O legal da acupuntura, você não precisa acreditar. E eu ficava olhando assim, será que esse negócio funciona? E ele me atendeu com um pouquinho de reflexologia também, assim. Eu fiquei encantada, né? Daí, quando eu me formei, eu acabei terminando o curso de biomedicina na Cesumar, por conta do tratamento de depressão. E daí eu acho que eu peguei o melhor das duas universidades, sabe? Eu tinha uma paixão por anatomia na UEL, que era assim, a gente dissecava cadáver para os alunos de medicina estudar. Sim. Então eu era aquela, tipo, Leonardo da Vinci, né? E na Cesumar eu aprendi diagnóstico de imagem. A gente teve lá na Fazenda Cesumar aula de reprodução assistida, Nossa. que era uma área que eu gostava muito também. E, nossa, a parte de genética da Cesumar, muito bom. Microbiologia, depois eu me especializei em microbiologia, tanto que eu gostava da aula da professora, a professora Sara, maravilhosa. E eu fui, né? E daí, quando a gente se forma, eu tenho que começar a trabalhar. Vou trabalhar com o quê, né? E na época meu pai morava em Moarama, eu fui pra lá, aí fazendo entrevista. Mas todo mundo vem aqui procurar emprego, ninguém faz uma especialização, uma pós, você acaba de se formar, já... Então, tá abrindo uma especialização em microbiologia aqui, por que você não faz? Eu falei, vou fazer então, né? E fui fazendo especialização em acupuntura no IBRAT ainda. Aí comecei a levar as duas especializações e acabei entrando nessa área de laboratório clínico, que eu tô desde que eu me formei em 2014, né? Começo de 2015 foi a colação. E assim, eu fui meio que... apareceu a oportunidade, laboratório, vou, né?
Foi a garra das oportunidades. E daí, no último ano de faculdade, eu prestei concurso. E eu estava lá em Moarama quando eu recebi a convocação para trabalhar no HU. Eu, nossa, que bom. Uma que eu ia voltar a morar em Maringá, que eu sentia muita falta. Outra, legal, vou trabalhar no HU, que legal, né? E eu fui aprendendo e trabalhando, né? Aí do HU eu era seletista, saí, fui para o Hospital Paraná. E assim, um cuidado, observando como que era, né? Os atendimentos do SUS, no HU. Depois que eu saí do Paraná, estava começando a pandemia. Primeira coleta de Covid que eu fiz, parecia um astronauta lá, 2019, estava ainda no Hospital Paraná. Nossa! Aí, 2020 foi um ano assim que eu casei. Por sorte, eu casei em fevereiro, logo depois veio a pandemia. Eu tenho um monte de amiga que teve que adiar casamento, adiar. Foi um ano que me chamaram no concurso da prefeitura, que eu tinha passado em primeiro lugar para técnico de laboratório. Nossa, que legal. E eu comecei a trabalhar, e daí já fui para o municipal para ajudar na pandemia, porque eu já tinha experiência em hospital. E assim, eu fui percebendo como que foi a pandemia, como que as pessoas que já eram egoístas ficaram mais egoístas. Quem já era, palmas na janela, que lindo, né? Mas o teu vizinho não tolera você, tipo, um dia eu chegar cansada, exausta do plantão e olhar o grupo do bloco lá, os vizinhos reclamando da minha televisão, que estava muito alta, que tinha que multar e não sei o que. Foi um período que teve muita intolerância. Eu tive amiga que não queria que eu fosse na casa delas para não passar Covid com os filhos dela. Porque você trabalhava em hospital. O profissional de saúde, por um lado ele era aplaudido na janela, para algumas pessoas era fonte de contaminação, né? Nossa. Eu tenho inclusive vídeo nas minhas redes sociais de uma pessoa que parece muito com uma amiga minha, assim de máscara e falando, a gente tem família, a gente também tem. Né? Recentemente eu voltei a trabalhar no laboratório da Secretaria de Saúde. Trabalhei no laboratório municipal, no laboratório do Zona Norte, e agora eu estou voltando para a Secretaria de Saúde. E um dos meus colegas comentou, na pandemia, eu estava no LEPAC e a minha mãe mandou eu sair, porque a gente tinha medo de pegar Covid. A gente tinha, todo mundo tinha medo. Vocês meio que sofreram preconceito. Todo mundo tinha medo de pegar por conta Covid. do medo da Covid. Mas nem todo mundo podia ficar em casa, né? E a gente tinha estagiários lá no municipal que ia para balada e voltava, passava Covid para os colegas. Então, assim, foi uma época que a gente... Foi uma prova, na verdade, né? E quem tinha vocação para trabalhar na saúde ficou, né? E que nem, minha mãe falou para eu sair, para eu ficar em casa. Às vezes a pessoa não tem vocação para aquilo também. E tá tudo certo. Né? A pessoa não é obrigada a trabalhar. E assim, eu fui pegando essa experiência na parte de hospital, vendo como é que eram os atendimentos do SUS. Às vezes o profissional de saúde ali ficou muito fragilizado, porque a gente também ficava doente, mas se a gente não fosse trabalhar, quem que ia cuidar das pessoas ali no hospital, foi um né? momento bem difícil para alguns de vocês, foi um desafio, mas também foi muito legal, porque assim, eu sou reikiana desde 2017. Sim. Eu tenho reiki até o nível 2. E foi muito legal, porque nos grupos teve um network, assim, né? Terapeuta oferecendo atendimento gratuito para quem estava na linha de frente. E assim, eu aproveitei. Eu fiz constelação familiar, eu fiz Theta Healing, eu fiz tudo que eu tinha direito, biomagnetismo. Você conheceu várias técnicas. Deus, e em 2019 eu caí de moto, rompi o ligamento aqui, a minha amiga me atendeu de graça com biomagnetismo. Rompi 2 ligamentos. O ortopedista queria me dar 60 dias de atestado. Eu estava para casar, final de 2019. Com 30 dias eu estava assim, o ortopedista não acreditava. E eu assim... Tem alguma coisa aí que realmente funciona. Sim. Porque quando eu fiz a primeira pós-Mibrat, eu não acreditava muito. Eu, tipo assim, eu vou botar uma agulhinha lá e simplesmente vai a pessoa... Eu não botava muita fé. Mas aí eu comecei a ver que faltava. Na prática, um médico, ele é treinado
Tipo esse daqui. Esse aqui é o meu livro dos florais vibracionais. Sim. O médico, ele tem protocolos. Para COVID, eu vou te passar um anti-inflamatório, um antibiótico. Para infecção urinária, eu vou te passar um antibiótico, um anti-inflamatório, um remédio para dor. E é assim, claro que eu estou simplificando muito, mas ele vai no sintoma. Sim. E a gente não pode ficar só remediando sintoma, porque a gente não elimina a causa. Exatamente. Então, assim, você toma o teu antibiótico, você toma o teu ansiolítico, o teu antidepressivo, mas e a causa? Como é que você trata? Então, na pandemia, eu já tinha ansiedade antes de começar a pandemia. Eu já tinha síndrome do pânico. Então, o que eu fiz? Eu usei muito aromaterapia. Eu comecei a usar melaleuca, nunca mais parei. Eu tenho psoríase nas unhas, no couro cabeludo. Melaleuca, menina, teve 6 dermatologistas que me pediram exame de micose. Eu chegava no dermatologista, olha, já tenho esse exame, tal. Não, mas é protocolo, tem que fazer de novo. E ela, nossa, você não repetiu era várias micose, vezes. não. Então, assim, eles são treinados para pedir exame, passar remédio. Basicamente, é um protocolo, né? Para tal doença, para tal sintoma, é tal medicação. Mas não, tem hora que não adianta. Você toma dipirona um dia, passa a tua dor de cabeça. Você toma uma semana. Aquilo é uma dor de cabeça crônica. De onde que tá vindo essa dor de cabeça? Né? Não adianta eu ficar tomando dipirona. Dali a pouco virou uma enxaqueca. Aí eu vou no neuro. Mas eu não sei se o problema tá na minha cabeça. Eu vou fazer uma tomografia da cabeça, não vai aparecer nada. E essa dor de cabeça é o quê? Pode ser da pressão? Você vai numa triagem num hospital, numa UPA, o enfermeiro olha a tua pressão 13/10, tá normal. Aí vai outra pessoa, mede a tua pressão, tá 9/5, mas tá normal. Tipo assim, qual que é o limite do normal para uma pressão alta e uma pressão baixa? Sabe, eu tenho pressão alta. Eu já cheguei em muitos atendimentos com todos os sintomas de pressão alta, o médico me passou um Toragesic para dor na nuca. Se era dor na nuca de pressão alta. E Toragesic, quem tem pressão alta não pode tomar. Nossa. E se eu tivesse tomado? Então, assim, por que eu sou apaixonada pelas terapias? Por causa disso, porque ela vai na causa. Por exemplo, a gente tem aqui o corpo humano, né? Tem esses meridianos. Todos esses meridianos aqui. Por que eu coloco uma agulhinha aqui e vai causar... Por que uma agulhinha aqui vai curar a minha dor no ciático? Maravilhosa, já uso muito. Na lateral da perna. Porque a agulhinha, ela não tá só ali. Ela tem um meridiano que já está comprovado cientificamente que existe. Até porque todos esses meridianos existem. E o princípio é o mesmo para a reflexologia, para a auriculoterapia também é o mesmo princípio. Porque eu vou colocar uma agulhinha aqui, vai refletir lá na perna do paciente. Por quê? Porque tem o meridiano energético. A agulhinha que eu coloquei, ela vai estar desbloqueando o fluxo de energia do meu meridiano do meu organismo. Porque hoje em dia a gente tem... Esse aqui é o meu manual do terapeuta holístico. Mas quanta coisa que tem já de terapias integrativas. Por quê? Porque funciona. Sim. Né? Eu tenho uma orelhinha aqui, ó. É o mesmo princípio quando eu faço uma reflexologia. Quando eu faço uma reflexologia na mão. Eu posso fazer uma reflexologia na mão que todos os órgãos estão representados na mão e nos pés também. Então, e eu também posso colocar uma agulhinha na mão, uma agulhinha no pé. Então vamos supor que a pessoa chega, como você deu o exemplo, eu tenho dor no ciático. Você sabe exatamente aquela agulhinha. Tem uma que é tira e queda. Quando eu fiz o curso no IBRAT, eu não acredito, não botava muita fé, mas eu tinha dor de ciático. E eu colocava em mim. E eu amava. Eu, quando conheci meu marido, eu fiz acupuntura nele.
Mas eu botei uma agulhinha aqui para ele, que é maravilhosa, aqui no estômago, mas eu, novata, não perguntei se ele estava de barriga cheia, se ele estava de barriga vazia. Coitado, passou meio, deu um rebuliço aqui, que é normal. É normal, depois eu fui descobrir por quê. Porque aqui é um centro energético muito forte, né? Então, assim, mexe muito. O meu primeiro atendimento de Reiki, eu montei uma sala, eu amo cristais, eu botei meus cristais ali, falava, maravilhoso. A pessoa saiu com uma dor de cabeça. Não, é interessante você falar que as pessoas pensam que nas técnicas integrativas a gente vai fazer a aplicação e ela não vai sentir nada, reação, tipo nada. Assim, eu saí com uma dor de cabeça. A outra vez que eu fiz Reiki foi muito bom, dessa vez saí com dor de cabeça. Mas por quê, cara? É normal, ela tem que beber bastante água. O Reiki é uma técnica energética, o Reiki ele tem os pontos de aplicação, mas a energia ela vai ser distribuída para onde está precisando. E ela pode ter uma dorzinha de cabeça, né? Não quer dizer que a minha energia estava ruim, ou a minha sala estava com uma energia pesada. Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas assim, as terapias energéticas não é igual uma dipirona que eu vou tomar, em 5 minutos minha dor de cabeça vai embora. Às vezes eu vou fazer uma sessão de terapia e eu vou ficar uma semana com dor de cabeça. Porque eu estava precisando de um reset energético, uma limpeza, um reajuste. Então, assim, é diferente. Para você se tratar com uma terapia integrativa, você não precisa acreditar. Mas, assim, você precisa fazer a sua parte primeiro, né? Que nem eu vou sair no final de semana, vou tomar todas, mas eu sei que eu tenho um problema no fígado. Mas segunda-feira eu vou lá no acupunturista e ele vai me consertar. Vai resolver tudo. Aí no outro final de semana eu saio de novo, como tudo que eu não posso, que eu sei que eu não posso, bebo tudo que eu sei que eu não posso. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Eu comecei falando da homeopatia. Por que a homeopatia funciona? E por que tem tanta controvérsia com a homeopatia? Porque a homeopatia é um princípio ativo, ele tem o mesmo princípio do floral vibracional de ação quântica. Por que funciona? A doutora Rosângela, maravilhosa, está viajando o mundo, levando uma coisa que é aqui de Maringá. A Fisioquântica é aqui de Maringá. É aqui de Maringá? É. Ah, que legal. E ela tem a patente. Nossa. Mas o que é uma florzinha? Uma água que vai lá, um negócio de uma florzinha. Por que funciona? Porque ele vai nos canais energéticos, todo mundo sabe hoje em dia que existe chakra, não tem mais. Eu não acredito em nada que não é comprovado cientificamente. Comprovado. Por que essa florzinha, se você tomar uma água com umas gotinhas, você vai ter um efeito? Porque é o mesmo princípio, eu falo, o remédio alopático, ele vai para onde precisa. Por exemplo, eu tomo um anti-inflamatório, um ibuprofeno. Ele vai tirar minha dor de cabeça, ele vai tirar minha dor de garganta, né? Até cólica eu tomo. Mas como que ele sabe que ele tem que agir lá na cabeça ou na garganta ou na tua cólica? Ele vai pelo teu sangue por uma atração química, digamos assim. A homeopatia, o floral, ele tem uma atração energética. Ele vai pela vibração energética. Então, a doutora Rosângela, minha professora, ela vai naquele floral, ela vai colocar aquela vibração específica daquele tratamento que a pessoa está precisando. Eu estou precisando de um remédio para depressão, remédio para ansiedade. Você vai tomar aquele floral específico, ele vai funcionar. Até o vitamina, tipo, eu vou tomar um colágeno, como é que eu sei que o colágeno vai para minha pele, para o meu cabelo, para minha unha? Não sei. Ele vai cair no estômago, vai ser transformado em aminoácido, e vai para onde estiver precisando. A vitamina que é da Catal Quântica, ele tem aquela informação energética da pele, ele tem a informação energética do cabelo, então ele tem mais chance de fazer efeito do que um colágeno de farmácia.
eu tomar vou tomar gelatina. A gelatina tem bastante colágeno. Eu não sei se esse colágeno tem para minha pele, para o meu cabelo, né? Para minha. Então, assim, é por isso que eu fico encantada com essa parte das terapias energéticas e eu defendo mesmo e eu vejo as pessoas falando mal, eu vou lá e falo, não é assim. Não é assim. Porque tem... Sabrina, você que é da área da medicina, de médicos, né? Já passou pela pandemia, já teve várias experiências. Eu queria que você me contasse, assim, como que você vê? Que geralmente a gente vê uma rixa, vamos colocar nesse sentido, dos médicos com os terapeutas integrativos, holísticos. Como você lida com isso e qual é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, o meu curso já nasceu com uma rixa, na verdade. Biomedicina, eu fui da turma 8 da UEL. Biomedicina começou em São Paulo, mas aqui em Londrina tinha uma turma de 1950 e pouco. Eu tive professores que eram daquela turma extremamente amargurados porque fechou o curso por causa de rixa com farmácia. E até hoje tem um biomédico concursado faz 40 horas, um farmacêutico faz 30. Então, rixa com a medicina, você chegar de branco no consultório médico, ele faz questão de... Então, eu tive que parar de sair do estágio direto para minhas consultas, por causa de rixa com a medicina. E o curso de biomedicina, uma vez eu falei isso no UPA, quase apanhei, foi criado para suprir a falta de professores para o curso de medicina. Então, o curso de biomedicina foi criado para dar aula para os médicos. Então, assim, a gente aprende toda a parte de farmacologia, diagnóstico, exame, né, exame de imagem, exame de laboratório. Então, a gente está capacitado, só que a gente comprou briga com muita gente, né? E eu ainda escolhi a parte da terapia integrativa. Então, assim, eu sou ariana, eu tô pra... Você já entrou sabendo? Você já entrou sabendo? Eu já entrei com a polêmica já. E eu entro na polêmica até com os psicólogos. A minha mãe é psicóloga. Eu tive depressão infantil, eu faço terapia com psicólogo desde os 10 anos de idade. Sim. Uma constelação familiar resolveu em 6 meses o que 30 anos de terapia não resolveu. Eu fiz 40 dia 1º agora, dia 1º de abril. 30 anos de terapia com psicólogo. Claro que existem maravilhosos psicólogos, gente, pelo amor de Deus. Eu não tô falando para não ir no seu psicólogo. Mas, assim, tem briga também com os psicólogos. Sim. Eu parei de ir no meu psicólogo do postinho porque ele falava mal dos terapeutas, da terapia integrativa. E ele começou na terapia integrativa e depois foi fazer psicologia. O que a gente vê bastante é essa rixa. Esse pessoal da área de psicologia, como você falou, medicina e outras tantas áreas tentando desvalorizar, porque na verdade o que se percebe é isso. Porque assim, até dentro da própria psicologia, o Freud e o Carl Jung, não sei se estou falando certo, o Jung, né? O Jung foi discípulo do Freud e ele o discípulo vira contra o seu, Sim. né? Tipo assim, a terapia com um psicólogo junguiano é totalmente diferente do psicólogo psicanalista. Ele vai ficar anotando o que você fala e ele vai... Eu tive psicóloga que me botava de costas, assim, olhando para a parede. Não, agora você já é adulta, você pode ficar de costa. E eu passava a sessão inteira sem falar com ela, porque não tô a fim de conversar hoje. Eu acho que é muito o que a gente ouve até inclusive em atendimento, tipo, que vou no psicólogo, mas sinto que não resolve, que ele não me ouve direito, que não tem, ele não consegue dar um atendimento humanizado. E ainda por cima, meu filho é de bancário, então assim, 15 cidades que eu morei. Nossa. Então mudava de cidade, mudava de médico, de psicólogo, de escola, Nossa, você passou mudei de trabalho, mudei de casa. E é uma vida cigana, assim, então eu sou a única funcionária da prefeitura de Maringá que já trabalhou nos 3 laboratórios. Eu estava conversando isso hoje com a colega. Depois, antes de você voltar para cá, onde é que você estava? Eu estava no UPA. Mas você não estava no municipal? Trabalhei lá também. Então, tem gente que não gosta de mudança, mas a mudança sempre tem um lado bom. A mesma pandemia. O que a pandemia trouxe? Tanto de curso EAD. Quanta gente que não tinha acesso a um estudo.
Quanta gente que não conhecia uma terapia integrativa, que foi lá, que a pessoa pegou um Covid e saía que ela não conseguia respirar, ela andava uma quadra e ficava exausta. O que uma terapia integrativa traz para essa pessoa? E assim, eu com 10 anos trabalhando em saúde, eu vi muita negligência médica. Muito médico que só sabe prescrever medicação e pedir exame e não sabe auscultar um paciente. Aquele médico modelo, doutor antigo, que te botava numa maca e escutava, apertava. Tipo, dói aqui. Não. Ah, você tá com dor de cabeça? Uma dipirona. Vamos... Ah, você quer um exame, mas vamos pedir uma tomo. Tipo assim, é claro, gente, que não existe só médico ruim, nem só médico bom. Pelo amor de Deus, eu tô polemizando, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde. Você não deixa o teu carro sem fazer manutenção. Você não deixa de levar teu carro numa oficina. Você tem que cuidar. O nosso veículo físico aqui, o corpo físico, ou como você queira chamar, você precisa dele. Sim. Você precisa, para você ter saúde. Hoje em dia, uma dieta, um monjaro, o que o monjaro faz? Você emagrece com o monjaro e depois como é que fica o teu pâncreas? Tem vários. Não sei se você viu, provavelmente, um monte de gente tendo reação depois que E tipo assim, gente engravidando porque não sabia que é um efeito colateral do monjaro. E tipo assim, por que a acupuntura funciona? Por que ela trata a causa? Porque a gente sabe que tudo está interligado. Se eu tenho uma raiva muito grande, ela vai afetar meu fígado. Então eu não trato só a raiva, eu não trato só o fígado. A gente chega no consultório de acupuntura, eu olho como que tá o rosto da pessoa. Ela tá corada, ela tá pálida. A língua dela, como é que tá? Tá pálida? Tá com edema? Tá fina? Tá com marca de dente? Cada coisa a gente tem. Isso aqui é o quê? É duas páginas, frente e verso. Não é um livro, assim, dessa doença sem remédios, sabe? Então, por que numa tristeza, por que uma pessoa que tem muita tristeza, ela pode ter pneumonia? Porque quando a gente forma um embrião, é uma das formas de explicar. O folheto embrionário, mesmo que forma o pulmão, ele está relacionado com a pele, ele está relacionado com o intestino. Então, eu não trato só uma depressão, eu não trato só que nem uma depressão é tristeza. E tristeza está relacionada com a pele, com o intestino. Eu não trato só a constipação dela. Por que ela está constipada? Por que aquela pessoa tem dor de estômago? E tem a psicossomática. O que a pessoa está engolindo que ela não está digerindo? Nossa, você falou da pneumonia. Quando eu era criança, eu tive pneumonia. Tristeza. Pneumonia, bronquite, não sabia disso. Tristeza. Porque eu tive pneumonia em 2023. Estava no Zona Norte já. E eu já tinha decidido que eu ia voltar a estudar acupuntura, porque eu terminei a primeira pós e entrei para concurso e fiquei lá, acomodada, trabalhando em laboratório, sabendo que, não, mas um dia eu vou voltar a mexer com o que eu sempre quis fazer, que é a acupuntura. Um dia eu vou voltar a tocar piano, porque eu estudei piano dos 5 aos 15. E não, quando eu for mais velha eu volto a estudar. Isso aí é para depois, e a gente fica adiando, né? Aí eu peguei pneumonia grave, em 2023, de ficar uma semana sem dormir direito, porque deitar doía, e dormia sentada no sofá, umas 2 horas por noite. E eu falei, caramba, eu posso morrer aqui, muita gente morrendo com Covid, e eu não voltei a estudar piano, eu não voltei a estudar acupuntura. E daí eu já fazia terapia desde os 10 anos, eu fui fazer mais. E eu falei pra minha mãe, eu vou voltar a estudar acupuntura. E eu vou voltar a estudar piano. E eu voltei. E eu tô fazendo a segunda pós de acupuntura, falta só o estágio para terminar, mas eu comecei lá atrás, né? Porque assim, muita gente tem tristeza e tem depressão e não sabe por quê, mas com o que ela tá trabalhando, o que ela tá comendo, se o intestino dela tá inflamado. Eu tenho intolerância à lactose, mas eu como lactose, me dá gás, não tem problema. Tem. O intestino dela está todo inflamado. E por que eu tenho compulsão por doce? O doce está ligado no baço.
Mas e qual que é o emocional daquela compulsão por doce? Qual que é o vazio que ela tem dentro dela que ela tá compensando com o doce? Nossa, não sabia disso também. Então, assim, quando você vai atrás das coisas que você quer, entra naquela parte que eu comecei a estudar em 2019, de você anota o que você quer fazer da sua vida? Você anota o que... Cocriação de sonhos. Você já ouviu falar? Já. Claro, você entrou na barra de Access. Gente, isso é fundamental. Eu fiquei 2 anos esperando para voltar a fazer 6 horas de segunda a sexta. Eu consegui semana passada. Claro que eu consegui antes, mas materializei. Na prática, semana passada. Gente, materialização de sonhos é uma coisa que existe. Exatamente. Não é coisa de livro de autoajuda. E é uma coisa que eu anotei para não esquecer. Que em 2019 eu comecei a praticar a gratidão. Porque a gente vive reclamando, eu tô gorda, eu tenho que fazer dieta, eu vou tomar monjada. Ah, eu não suporto aquela pessoa. Tá, você não suporta aquela pessoa. Aí, então, assim, fazendo constelação familiar, aprendendo sobre Beth Hellinger e sobre, meu Deus, como que o outro é um espelho, né? Exatamente. Como que eu vivo reclamando, eu chego em casa, eu reclamo, o meu marido não aguenta mais ouvir eu reclamar. Aí eu chego no trabalho, tem aquela pessoa que vive reclamando também. O que o universo está querendo me mostrar? Que ele tá me esfregando que o nosso coleguinha ali. Por que uma pessoa que foi rejeitada quando era criança vai ver rejeição em tudo que ela olhar, em todos os lugares que ela trabalhar, todas as escolas que ela estudar, ela vai se sentir rejeitada. Enquanto ela não parar de se sentir rejeitada, o universo não vai parar de mostrar rejeição para ela. Então, assim, eu vou focar. Por exemplo, eu peguei pneumonia em 2023. Meu Deus, eu nunca mais vou respirar bem. E se eu nunca mais conseguir correr? Você está cocriando doença para a tua vida. Tem gente que vai no médico, o médico fala, você tem câncer, você tem 3 semanas de vida. Ela faz testamento, ela faz tudo, divide o dinheiro para os filhos, em 3 semanas ela bate a bota, né? Mal de falar. A pessoa acreditou que ela ia morrer em 3 semanas. Eu tenho um cunhado que o médico deu 1 semana de vida para ele. Ele ficou internado no HC e foi atendido pelo projeto da minha mestre de Reiki, a Silvana, do Núcleo de Reiki. Isso aí já faz mais de 5 anos. Ele tinha 1 semana de vida. Ele tinha 1 semana. E ele falava para mim, eu quero ser médico, porque a gente fica encantado. Como que uma imposição de mão? Eu tinha 1 semana de vida. Com uma imposição de mão, eu tô aqui, já faz 5 anos que eu melhorei. O médico falou que eu ia morrer com 1 semana. E assim, a minha avó foi desenganada com 3 anos de idade, com pneumonia, né? Ainda mais, imagina na idade dela. O médico, o padre foi dar extrema-unção. Nossa! No dia seguinte, ela tava lá. Então, assim, hoje em dia tem muito a parte da psicossomática, né? Que eu me sinto rejeitada, eu me sinto triste. E a tristeza a gente vai diminuindo. E a gente toma antidepressivo e a tristeza não vai embora. Por quê? Porque o antidepressivo não vai resolver a causa da tua tristeza. Você tem que fazer terapia? Tem. A terapia que você escolher, constelação, psicanálise. Você precisa olhar por que eu estou tão triste. Que trauma que eu tive? Eu descobri uma coisa que chama trauma principal. O meu trauma principal foi na barriga da minha mãe. Então a gente vai tirando as camadas da cebola, né? Você tira um trauma, aí você acha outro. Aí você acha que você tá piorando, mas você não tá, porque você tem catarse. Você fala, meu Deus do céu, e agora? Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu saí de uma sessão de barras e agora eu descobri que eu tenho... E você vai, e a cada camada, você vai curando uma coisa. E você vai chegando no tal do trauma principal. O Theta Healing, por que o Theta Healing, o terapeuta, ele segura na tua mão e fala, vamos meditar. Aí a pessoa fala, tá, que isso daí vai me curar. Vai, pior que vai. Porque você vai elevar a tua vibração. E tem uma coisa que chama escala vibratória, que eu não sei se eu vou achar aqui agora. Mas aqui a gente tem, né, a nossa vibração. O verdinho é o chakra do coração, né, o roxinho, o laríngeo.
O que um Theta Healing vai fazer por você? Esse aqui é a nossa... Você sabia que a gente também é um imã? Sim. Porque o nosso coração, ele pulsa uma energia eletromagnética. A gente tem ferro nas nossas hemácias. Sim. O ferro da nossa hemácia... Por que com um mês eu estava levantando o braço fazendo terapia só com imã? Biomagnetismo. Hoje em dia eu faço curso de magnetismo humano. Jacob Mello está aí atendendo um monte de gente. Magnetismo humano, a gente tem. O nosso cérebro, ele emite ondas também. E o nosso coração. Por que a pessoa fala que lei da atração não funciona? Porque eu fico pensando, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Aí a primeira coisa que a pessoa faz na hora que ela acorda de manhã, que droga, tem que trabalhar. Ai, que merda, tem que lavar roupa. Ai, aquele colega de trabalho, meu Deus do céu. Não, e ou tá no passado ou tá no futuro. O presente é só reclamação. Gente, o poder do agora, eu até anotei aqui também. Porque em 2019 eu entrei num grupo de estudo de física quântica e espiritualidade. Que o Reiki me abriu muitas portas. Sim. Do grupo do Reiki, eu fui pro grupo de física quântica, assim. Uma professora aposentada do Gastão, maravilhosa. Gente, eu tô montando um grupo lá, quem quer entrar? E fui. Eu e um monte de gente mais velha, né? Normal. Por que lei da atração não funciona para a maioria das pessoas? Porque ela tá pensando com a cabeça. Mas é a energia do coração. O que ela tá sentindo? Ela tá sentindo raiva do vizinho, raiva do colega de trabalho, raiva de ter que fazer serviço de casa. Então, assim, eu comecei em 2019 a treinar. Não, toda noite tem um caderno, uma coisa que chama Caderno da Gratidão. O que eu sou grata hoje? Você acorda de manhã, qual que é o seu primeiro pensamento? Exatamente, né? Em Axis a gente fala isso também. Você acorda de manhã já reclamando. Aí a gente, né, sempre fala, como eu posso ser mais feliz e grato hoje? Né? Gente, a Barras é maravilhosa, porque assim, como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível? O que mais é possível? Universo, manda mais. Porque quando você acorda agradecendo e você vai dormir procurando um motivo para agradecer, mesmo que seu dia foi péssimo, você está pedindo mais daquilo. Não, aí você falou uma coisa muito interessante. Às vezes a gente só quer agradecer o que no nosso julgamento é bom. E no meio daquele caos todo, no fim, sempre tem alguma coisa boa. O que eu acho que eu quero, né? O que eu acho que eu quero? Não, eu quero ter uma promoção e eu quero trabalhar na chefia. Você sabe o que uma chefia passa? Exatamente. Você já parou? O Joe Dispenza tem um livro que chama Como se tornar sobrenatural. Eu comecei a ouvir o audiolivro, mas eu ouvia tantas vezes o mesmo capítulo, eu falei, não, deixa eu parar, depois eu volto. Mas ele tem, assim, o Joe Dispenza, não sei se você conhece. Eu conheço. Ele foi atropelado andando de bicicleta ou de moto e ele moeu todas as vértebras. Sim. Isso aqui, os ortopedistas queriam colocar um ferro de cima a baixo. Ele falou, eu não vou operar. Não vou. Ele moeu, ele ficava deitado numa cama. Ele pensou assim, não, eu tenho células embrionárias ainda. Eu tenho a tal da célula tronco. Exatamente. O meu corpo sabe como se regenerar. O meu fígado se regenera. Por que a minha coluna não pode? Porque a maioria das pessoas, ela acorda de manhã e ela tem uma dor crônica. Ela já acorda lembrando da dor. Ai, cadê minha dor? Ah, é verdade, tá doendo aqui. E tem gente que gosta, ela se apega com aquela tal da zona do conforto. Ela se, ai, mas porque ela ganha atenção, porque ela ganha uma coisinha aqui, porque ela ganha uma grana, e ela fica com aquela dor. É o ganho secundário, né? É o tal do ganho secundário. E o que o Joe Dispenza fez? Ele ficou deitado numa cama e em 6 meses ele estava conseguindo ficar em pé e andar sem cirurgia. Mas as vértebras dele estavam moídas. O que aconteceu? Por que a lei da atração funcionou para ele? Ele ficou treinando. Não, o meu corpo sabe se curar. Por que o floral vibracional funciona? Ele vai levar a informação daquela vibração que você precisa. Porque a terapia energética, ela funciona mesmo se você não acreditar nela. Porque ela vai na causa. Exatamente. Porque ela vai lá no teu fígado. Ah, mas eu não tenho vesícula. Por que você vai tratar a vesícula na acupuntura? Você trata o canal da vesícula, né? Você, mas eu não sei, eu tô com um problema aqui no baço.
eu tô com uma pedra no rim, você trata o canal energético do rim. Você não precisa tirar, fazer uma cirurgia invasiva, às vezes previne, às vezes evita, às vezes não. A gente não indica ninguém parar com a homeopatia, parar com a alopatia, nem parar de ir no médico, nem jogar todos os remédios fora. Pelo amor de Deus. Jogar tudo fora, pelo não é amor assim de Deus. Funciona. Mas o que a terapia vai fazer? Ela vai lá na causa e ela vai contribuir com a tua alopatia para você começar a reduzir medicação, né? Para você começar a reduzir teu antidepressivo, o teu remédio da diabetes. Eu comecei a falar da lactose. Eu tenho intolerância à lactose, mas eu não deixo de comer um queijinho, eu não deixo... Tudo vai queijo, e agora? Nossa, eu sou vegetariana e tenho intolerância à lactose, o que eu vou comer? No meu caso, eu sou mesmo vegetariana e eu tenho intolerância à lactose. Você falou da lactose, quando a minha filha era criança, ela teve intolerância à lactose. Acredita que ela curou com Aura Master? A madrinha dela Eu acredito. Ela curou com Aura Master. Juro por Deus. A madrinha dela tá... E ela conta essa história até hoje. E criança é melhor ainda, porque ela se cura com isso aqui, ó. Ela curou com Aura Master. Ela fez as sessões certinha. Criança é muito sensível. E hoje ela come tudo. Ó, um cristal. Eu sempre tenho comigo cristaloterapia. Eu tenho sempre comigo a aromaterapia, que eu cheguei a comentar bem rápido. Até hoje eu uso muito lavanda, lavanda para ansiedade. Menina, eu usava Rivotril, não precisa imagem, com lavanda. Laranja doce. Então, assim, eu uso muito. Então, primeiro eu testei em mim, né? E eu tenho segurança para passar para as pessoas. Porque criança, gente, é maravilhoso. Eu trouxe aqui brinco de pedra, anel de pedra. Isso aqui não foi à toa. Porque criança mais ainda. Eu achei o médico que eu vou hoje, ele é psiquiatra, ele é homeopata. Eu achei ele porque todas minhas amigas eu indico, vai primeiro na homeopatia. Se não resolver, você vai no psiquiatra. E eu procurando homeopata para minha amiga, eu descobri esse psiquiatra que também é homeopata. Eu falei, eu vou nele e eu vou sair do antidepressivo. E eu fui, e ele também é psiquiatra homeopata, ele tem formação em acupuntura. E assim... Por que a cromoterapia funciona? As minhas lâmpadas da sala, eu já troquei as duas, de escolher qual cor que eu vou pôr. Por quê? O nosso chakra cardíaco vibra no verde. Se eu colocar um verde, eu vou equilibrar o meu cardíaco. E o meu aqui mais pra cima, frontal, coronário, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho muita depressão, eu tenho muito pensamento de morte. O verde é maravilhoso. O verde, se você vê, o verde, se você vê lá nos manualzinhos de cromoterapia, é a cor da cura. E ele tá ligado ao chakra cardíaco. Nossa. Quando eu comecei a tomar remédio para pressão, eu fiquei a manhã inteira tomando chazinho de camomila, e minha pressão subindo. E eu respirando fundo, e minhas colegas, você tá muito nervosa, tem que me acalmar, se acalmar. E eu não tava nervosa. Só que quando a gente se treina muito para se manter calma, num vestibular, numa situação de pandemia, numa situação de estresse, você consegue manter a mente calma, mas você vai internalizando. Então, tipo assim, o teu corpo grita. Eu tô calma. Quando eu comecei a tomar remédio de pressão, faz 5 anos, eu tava calma naquele dia. Não tava nervosa. Mas o meu corpo tava gritando, pelo amor de Deus. Socorro. E eu fiquei tomando chazinho de camomila, que eu já sabia que era bom pro chakra cardíaco. E assim, claro, eu preciso tomar remédio para pressão, mas eu preciso olhar pro meu sintoma. O que ele tá querendo me falar? O que essa dor de cabeça disso, né? que eu tô tomando de pirona faz 1 ano, e a dor de cabeça fica voltando, o que ela tá querendo me falar? Por que uma barra de ácido, eu não tenho formação, mas você tem, por que você colocar a mão na cabeça da pessoa resolve? Eu já recebi atendimento com barras, menina, eu saí de lá, outra pessoa. É outra pessoa, a gente por vai que você colocar? Assim, Por que aquela dor de cabeça crônica que eu tinha foi embora? Eu tinha uma amiga, uma colega, foi estagiária lá no UPA, no nosso laboratório, hoje em dia está fazendo muito sucesso, maravilhosa, com estética, fez biomedicina já para a área de estética. Eu falei para ela, vamos fazer uma troca. Eu vou atender você com acupuntura. E ela me procurou lá no laboratório. Sabrina, eu tô muito constipada e eu tenho endometriose. Vamos fazer um... Falei, vamos lá, vou atender você.
E a gente fez troca, foi sem cobrar nada. E ela fez umas 10, 12 sessões. E eu estava assim, terminando as aulas teóricas do curso de acupuntura da Escola IAL e pensando já o que eu vou fazer no meu TCC, né? E hoje em dia nem precisa mais, especialização. E eu pensando, eu vou usar o caso dessa minha amiga, porque é um caso legal, ela tá constipada, né? E ela tem endometriose, então eu colocava a agulhinha nela aqui, nessa parte aqui, né? Próxima aqui do sintoma dela, colocava em outros pontos, né? Para equilibrar. E ela falou para mim assim, eu tenho uma endometriose, eu tenho uma constipação, que só passa quando eu tô menstruada. Porque quando eu tô menstruada, o intestino solta, é normal, né? A maioria das mulheres, né? Eu, principalmente, eu tenho cólica que irradia para as costas, solta o intestino, eu não sei se eu tô passando mal. Aí se eu comer lactose, então, aí já dói o estômago. E eu comecei a tratar dela, e ela fez as sessões, e assim... Aí um dia eu falei, se eu quiser fazer estudo do teu caso no TCC, eu posso usar teu caso? Pode. Aí eu fui perguntando, a tua constipação voltou? Não. Faz quanto tempo que você não tem? Ah, desde que você começou a me tratar, eu não voltou mais. Aí ela parou pra pensar, falou, nossa, a acupuntura funcionou mesmo. Tipo assim, ela nem tinha percebido que a constipação dela não tinha mais voltado. A endometriose tinha parado de doer. Aí eu fui assim, né, interessada em fazer um caso clínico ali, para um possível TCC, e fiz umas perguntas assim, eu nem sabia que ela nem tinha percebido que a dor dela não tinha mais voltado. Mas a maioria das pessoas não percebe, eu acho interessante isso. Como fica tão desligado que a pessoa faz, depois de um tempo ela vai perceber que não e às vezes ela nem percebe, tipo assim, é o que o Joe Dispenza fala, né? Ela não acordava mais perguntando onde é que estava a dor dela também, né? Ela simplesmente esqueceu e quando eu fui perguntar, ela parou para pensar, falou, nossa, eu não fiquei mais constipada depois. E tipo, foi um tempo depois do tratamento, não voltou mais, então porque foi lá na causa, né? Você falou desse caso da moça, teve algum atendimento que te marcou assim, mais profundamente, ou te chamou a atenção, ou você ficou muito, nossa, que surpresa? Então, foi esse da minha amiga, né? E teve um com a minha avó, né? Que ela caiu no quintal, quebrou a perna, aí teve que colocar o tal do ferro, que os ortopedistas adoram colocar nas pessoas. Colocou o ferro na perna e ela tava com uma dor, não melhorava. Aí minha tia falou, Sabrina, faz acupuntura na avó. E eu, assim, já tinha passado pela constelação familiar, sabia que eu não podia ser a terapeuta da minha avó, não podia ser, aí eu fui, meu Deus, e agora? Eu vou me emaranhar, eu vou ficar toda bagunçada, e agora? Eu fui lá, falei, eu vou fazer uma massagem, pelo menos, na orelha dela, para aliviar a dor. E fui com massagem e com o sementinho, cristalzinho, e fazendo massagem. E ela deitada lá, ela olhou pra mim e falou, nossa, eu tomei tanto remédio pra dor. E você me fazer uma massagem na orelha, a dor foi embora. E ela ficou tão bem que ela dormiu. E ela falou, gente, uma massagenzinha na orelha. E é o que eu mais vejo, que eu tô ainda na parte do estágio, da segunda pós. É o que eu mais vejo. Uma massagenzinha na orelha. Minhas professoras, parece milagre. Eu tenho uma professora que ela usa EFT, sabe? EFT, tapping, que são toques, né? Você toca os pontos. A minha professora, esses dias eu tava com muita dor no peito, tava ruim, porque o cardiologista tinha tirado o remédio da pressão em outubro, aí a pressão voltou a subir em janeiro, e eu não consegui horário cardiologista. Aí em março eu voltei a tomar um remédio de pressão por conta, mas ainda estava, né, até o remédio estabilizar a minha pressão de novo, eu ainda estava com muita dor no peito, cheguei a perder dia de trabalho por causa disso, minha cabeça formigava, os braços, teve um plantão que eu trabalhei das 7 às 10, e o resto do plantão eu não consegui mais trabalhar, eu já fiquei ali mesmo, trabalhava no UPA, né, isso na quarta, o meu CKMB subindo, o marcador cardíaco subindo. Tava 1 no sábado, quarta 10 da manhã, 11 horas tava 10, 2 da tarde tava 11,
Tava dentro do valor de referência, mas tava subindo e eu morrendo de medo ali, né? E eu tive colega do grupo do Reiki, que até hoje eu tô lá, e eu pedi Reiki, né? Eu peço pedindo Reiki pra mim. Teve gente que brigou comigo. Para de ser teimosa, vai no UPA. E eu falei, já fui. Meu marido brigava comigo. Sabrina, você tá com dor, vai no UPA. Eu falava, já fui. E lá no UPA, minhas colegas enfermeiras fazendo meus eletro e perguntando, eu também preciso de um atestado para não trabalhar, sabe? Porque eu tenho 2 empregos. Nossa Senhora! E eu também queria um atestado para não trabalhar. E aí os meus colegas lá do Reiki brigando comigo para eu voltar pro UPA. E eu falava, não vai adiantar. Eu fiquei indo no UPA, não vai adiantar. Eu tinha voltado a tomar remédio da pressão por conta, fazia 2, 3 semanas e ainda estava estabilizando a pressão, né? E eu cheguei no meu estágio, que é toda sexta-tarde lá na escola EAL, estágio na sexta-feira, e eu fui para ser atendida. Lá é R$45, mas no quilo de alimento. Aí eu fui, não, eu quero marcar para mim. Falei pra Tico lá da recepção. Aí minha professora olhou, eu fui contra meus colegas da saúde lá, do grupo do Reiki, reikianos, brigando comigo para eu parar de ser teimosa e ir pro hospital. Fui contra meu marido. Eu falei, eu vou fazer acupuntura. E esse meu colega lá do Reiki falou, você vai fazer o que lá? Eu falei assim, olha, eu não subestimaria a acupuntura se você. E eu não respondi mais. E fui lá. Vi a professora com o tapping dela lá. Ela tem uma técnica maravilhosa. Ela foi colocando a agulha e ela falava assim, pensa na tua dor. Onde está doendo? E ela colocava, ela tem que dar coisa. Eu quero aprender essa técnica dela também. Não voltou mais. A dor no peito não voltou mais. O formigamento, os sintomas de pressão alta, tudo passou. Então, assim, é uma coisa eu acho que é funciona. Tão simples, e é simples, né? Se eu vou parar para pensar em comparação quando a gente trata o sintoma, né? Toma o medicamento e faz todo aquele processo e tem as reações. Eu acho que e é importante. Gente, não para de tomar remédio, pelo amor de Deus. Mas você tem que cuidar da causa também, senão você vai ficar enxugando gelo, remediando sintoma e não vai tratar da causa, né? Então, assim, quando eu comecei a tomar remédio da pressão, eu fiquei 3 dias com a pressão 13/10, que eu ia no médico, 13/10 tá normal. Aí esses dias minha mãe foi no médico com pressão 9 por alguma coisa, falaram pra ela que tava normal também. E assim, eu 3 dias com sintomas de pressão alta, foi na época do que eu falei, que a médica me passou Toragésica pra dor na nuca. Sabe o que melhorou? Eu 3 dias que eu não conseguia olhar para baixo, porque dor de pressão alta, você olha para baixo, dói mais. Então eu tava dirigindo assim, eu fui dirigindo assim. Nossa, dirigi ainda. Eu fui dirigindo assim, fui numa sessão de Reiki com a minha mestre Silvana. Tava 3 dias passando mal, uma sessão de Reiki. Eu falei pra ela, você fez hipnose comigo? O que você fez? Foi 5 anos atrás, eu ainda tava meio cética. Mas funciona, porque vai equilibrar o que tá causando aquilo. É claro que eu não vou deixar de tomar meu remédio da pressão, mas eu vou ajudar a talvez um dia não precisar mais do remédio, poder tirar, do mesmo jeito que posso tirar um antidepressivo, talvez um dia com acompanhamento médico, gente, pelo amor de Deus, né? Mas é isso, a gente trata, vai na causa e o sintoma vai embora. Se a pessoa mudar o hábito, por exemplo, eu não vou tratar uma intolerância à lactose. Se a pessoa continuar tomando leite, comendo queijo, comendo chocolate, não adianta ir lá no acupunturista, não, deixa eu vou lá no meu bruxo. Tinha um colega enfermeiro, técnico de enfermagem, não lembro se ele era enfermeiro ou técnico. Eu vou lá na minha bruxa, que ela trabalha com Conindu. Ela não é bruxa, ela não vai te consertar, ela não vai fazer uma mágica que vai fazer sumir tua dor. A dipirona tira tua dor em 10 minutos, tá? Também não é nenhuma mágica, mas também a dor vai voltar logo depois, porque ela só tira a tua capacidade de sentir a dor. Ela tira um incômodo temporário, mas você vai ter que tratar a causa, né? Então, por que com o Conindu funciona, né? Ela não é uma bruxa, ela vai lá e vai tratar a causa
Zumbido, gente, coriandro para o zumbido. Ela vai tirar teu zumbido. O que ela fez? Uma bruxaria? Não. Não fez nenhuma bruxaria. Então, assim, realmente funciona. E hoje em dia tem muita comprovação, né, de que funciona. Nossa, Sabrina, a gente falou de tanta técnica, tanta cura, tanto equilíbrio, tanta bênção que são essas técnicas integrativas, né, as terapias. Tem várias, tem para vários tipos, várias pessoas. Então, cada pessoa vai se conectar com uma. Mas agora o nosso tempo está terminando. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está procurando equilíbrio ou algum tipo de cura nesse momento. Que mensagem você deixaria? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: você ainda está procurando aquela pessoa que vai mudar a sua vida? Dá uma olhada no espelho. Porque assim, a gente procura, a gente busca muito. Eu sou uma das pessoas que buscou muito, desde os 10 anos fazendo terapia. Você busca fora. Não, o médico vai me curar, o psicólogo vai me consertar, a minha bruxa lá do Corindu vai fazer uma bruxaria. Gente, se você não fizer a sua parte... Se você não olhar para si, nada vai resolver. Se você não acordar de manhã, em vez de reclamar, agradecer por... Vocês já pararam para pensar, depois da pandemia, tanta gente teve Covid e não resistiu? Vocês já pararam para agradecer porque vocês estão respirando? Porque a gente simplesmente está respirando. Porque o Covid é um vírus que atacava o pulmão, principalmente. Né? Tipo, uma pessoa não conseguia andar uma quadra sem ficar exausta. Você já parou? Você não tem nada para agradecer? Agradeça por estar respirando. Respira! Gente, seu pulmão tá bom? Você consegue levantar da cama de manhã, você consegue ir caminhando para o trabalho, você consegue trabalhar. Você consegue ver o dia, você consegue ouvir, você consegue se mexer, andar. Agradece, né? Aprende a agradecer mais do que reclamar, né? Você vai ver, a sua vida vai mudar. E não vai ser ninguém que mudou ela para você, vai ser você mesmo que mudou. A mudança sempre começa e termina com a gente. Sempre de dentro para fora. Exatamente, a gente muda o interno para o externo mudar. Sabrina, muito obrigada pela sua participação hoje, adorei demais a conversa. Se a gente fosse ficar aqui, ia com certeza mais tempo, mas muito obrigada mesmo, de verdade. Eu que agradeço. Um outro dia a gente faz um outro bate-papo, tá bom? Gratidão pelo convite. É isso, gente, muito obrigada.